Programação semanal. Quarta, 20 horas, culto de ensino. Sábado, 20 horas, rede de jovens. Domingo, 18h30, culto de celebração. Toda primeira sexta-feira do mês, consagração das 18 a 1h da manhã. www.ibmgtv.blogspot.com.br. Toda semana assista ao vivo nossos cultos. Assista agora a mensagem de domingo, culto de celebração. Vamos lá, Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1, que diz assim, olha que tremendo esse texto. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Pode passar. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e darei à tua descendência todas estas terras e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Assim habitou Isaque em Gerar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos pela tua palavra linda, poderosa, e mais uma vez pedimos, fala conosco, cumprindo o teu propósito e glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Diga amém. O tema da minha mensagem, amados, hoje é o que fazer em tempos de crise. Diga isso comigo, o que fazer em tempos de crise? Vamos ver quem é que vai ganhar. Só esse pessoal aqui, o que fazer em tempos de crise? Só o meio aqui, o que fazer em tempos de crise? Tem a chance agora, a parte da esquerda, o que fazer em tempos de crise? Pronto, ganharam, parabéns. Se você não ganhou nada, ganhou hoje esse negócio aqui da disputinha. Amados, quem dera a vida fosse feita só de momentos bons, não é? Olha lá. Parabéns, Alex. Parabéns, gente. Ó, gente, que cara bonito. Toda vez que eu viro, ele vira também, não consigo olhar no rosto dele. Ficou legal. Parar de ficar com essas pilastras atrapalhando você, né? Você pode assistir ali, ó. Eu não consigo me ver. Quem dera a vida fosse feita só de momentos bons. É ou não é, irmãos? Quem dera a gente pudesse ter uma fórmula. Já pensou? Uma fórmula assim, ó. Se você nunca mentir, você nunca vai ter problema. Se você nunca fizer tal e tal coisa, se você fizer tal e tal coisa, você sempre vai estar tranquilo e garantido. Esses dias alguém disse assim para mim, pastor, o senhor está nessa dieta alimentar, que na verdade o objetivo, irmãos, principal não é estético, é saúde. Acaba que afeta a estética, emagrece, melhora tudo, né? Mas, pastor, quanta gente morre aí por causa de outras coisas que não é a doença e a saúde? É verdade. Eu nunca vou esquecer um dos pastores, que ele era do Chile, se não me engano, que começou no meio evangélico essa história de saúde, de ministrar, isso há uns 16 anos atrás. Como é que esse cara morreu? Cuidava da saúde, não comia fritura, não comia porcaria, cuidava 100% da saúde dele. Como é que ele foi morto? Uns bandidos chegaram na porta da igreja, umas milícias, uns negócios de confusão, de guerra, e pegaram o pastor e executaram o rapaz, o camarada novo, com, 40 anos de idade, na porta da igreja. Mataram. O outro lá me disse, pastor, o cara cuidava tanto da saúde dele, morreu num acidente de carro.
Então o que adianta? Realmente, não tem como você falar assim, ó, se você comer 100%, você não vai ter doença nenhuma, se você cuidar 100% da sua saúde, você está garantido viver até os 100 anos. Não tem como garantir isso. Por quê? Porque uma doença pode surgir independente da sua alimentação, é improvável, mas pode, e porque outras coisas podem acontecer que te levam embora, levam a sua vida, que não seja apenas uma doença. Mas a gente não vai viver desse jeito, vamos fazer a nossa parte. E assim por diante. Então não tem uma fórmula para sempre dar tudo certo, uma fórmula para nunca ter problema. A gente pode fazer o nosso melhor, a gente pode seguir os conselhos de Deus, existem promessas para quem faz a coisa certa, porém, mesmo para quem fizer 100% do que a Bíblia diz direitinho, inevitavelmente essa pessoa vai ter problema. Por quê? Porque uma pessoa que a gente ama morre, e aí a gente sofre com isso, sim ou não? Sim, porque a vida ela é feita de ciclos, né? Ela é cíclica, e o que acontece? Inevitavelmente há momentos bons e há momentos não tão bons, e às vezes não tem nem só a ver comigo, tem a ver com pessoas que eu amo, tem a ver com a economia, tem a ver com um monte de coisas que fazem com que eu não garanta que a minha vida e a vida de ninguém seja sempre 100% boa. Então há momentos difíceis, e há momentos até mesmo de crise. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você está vivendo um momento de crise? Você está vivendo um momento ruim em algum aspecto na sua vida hoje? Um momento difícil, um momento complicado? Há alguma situação que você está vivendo hoje na sua vida pessoal, você com você mesmo, ou na sua vida familiar, ou na sua vida conjugal, ou com seus filhos, ou na sua fé? Pastor, pensa na pior fase da minha vida espiritual, está sendo essa. Pensa na pior fase do meu ministério, está sendo essa. Pensa na pior fase do meu casamento, eu estou vivendo esse momento. Pensa, pastor, na pior fase que eu podia estar vivendo com os meus filhos, eu estou vivendo. Talvez você está vivendo um momento de crise financeira mesmo, um momento de problema financeiro, dificuldade financeira, crise na área financeira. Talvez você esteja vivendo alguma coisa na sua saúde, algum problema, você descobriu alguma doença, teve um diagnóstico seu ou de alguém que você ama muito, alguém próximo, e isso gerou em você uma crise, tirou o seu chão, puxou o seu tapete, arrancou a estabilidade. A gente nunca imagina, é um tempo ruim. O que eu faço, pastor, num tempo de crise e num tempo ruim? Eu queria falar com você algumas coisas nesse texto. O que a Bíblia começa dizendo? Olha aqui, a Bíblia começa dizendo que era um tempo de quê? Fome. É um tempo de crise quando tem fome, sim ou não? Sim. Um tempo de fome. Um tempo onde uma nação inteira entrou numa crise de fome. Não tinha comida. E a coisa começou a ficar problemática, a coisa começou a ficar séria, e as pessoas começaram a abandonar as suas casas, abandonar sua cidade, abandonar o seu país, e a Bíblia diz que eles estavam mudando para onde? Quem lembra do texto? Para o Egito. Imagina como se fosse algo assim. Os Estados Unidos hoje está entrando em crise. Ele está caminhando a passos largos para a crise, e a tendência, infelizmente, é não melhorar, é piorar. E aí os americanos começam a fazer o quê? Gente, vamos mudar para a Inglaterra. Vamos mudar para o Brasil, porque lá no Brasil está bom. Vamos mudar para não sei aonde. E eles começam a abandonar a sua cidade, abandonar a sua casa, abandonar a sua vida, a sua nação, e procurar outra nação. Porém, agora você imagina, né? O cara acorda naquela expectativa. Poxa, vai chover hoje para poder ter colheita, para a gente poder voltar a plantar. Alguma coisa o governo vai fazer.
Não, vamos eleger um novo presidente. Então, naquela luta, e aí as conversas de vizinho, as conversas no trabalho, as conversas na praça, são sempre as mesmas, e o desespero começa a tomar conta, é um filho passando fome, não tem o que comer hoje, e tal, e daqui a pouco o homem de Deus, o Isaac, também decide ir fazer alguma coisa. E na hora que ele vai tomar uma posição que é igual, que é ir para onde? Para o Egito. O que acontece? Deus fala com ele. Então olha aqui para mim, querido, em tempos de crise, a primeira coisa que você precisa fazer é ouvir a voz de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você nunca ouviu a voz de Deus, existem algumas coisas que podem mudar essa história na sua vida. Primeiro, buscar de todo o coração, porque a Bíblia diz assim, buscar-me-eis e só me achareis, a gente pode colocar esse só aqui, e me achareis quando? Quando buscardes de todo o coração, de todo o coração. Não é só querer, irmãos, é querer muito. É querer muito. Todo mundo aqui quer emagrecer, mas para emagrecer tem que querer muito. Não basta ter vontade. Todo mundo aqui quer passar no concurso público, mas para passar no concurso público tem que estudar e querer muito. Tem que, na hora que você vai desistir de estudar, para dormir, para ver televisão, para jogar, falar assim, não, eu quero passar, e começar de novo. Na hora que vai comer, dizer assim, não, se eu comer isso aqui, 30 minutos na esteira, umas 200 calorias. E essa barra de cereal tem 100, ou barra de cereal demoniada, sai. E aí você não come, e você bebe alguma coisa, e você ora, eu quero muito. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E aí o que você vai fazer? Buscar, até que você ouça a voz de Deus. Mas a gente ouve sempre a voz de Deus de maneira clara, sim ou não, gente? Não! Existe alguém na face da terra que sempre ouve a voz de Deus claramente. Deus falou comigo, sim ou não? Sim ou não? Não existe. E eu tenho muito medo de pessoas que falam demais. Deus falou comigo. Porque, irmãos, na minha experiência de 22 anos de fé, eu vejo gente dizendo que Deus falou com ele numa semana uma coisa, e depois na outra semana, outra coisa. Querido, eu quero te fazer um convite para você vir fazer. É de Deus, pastor. Aí quando vê que o negócio é trabalhoso e tal, pastor, eu acho que não é de Deus esse negócio não. Eu tive que conversar com uma irmã que já foi da nossa igreja uma vez, porque ela começou a falar umas coisas que era de Deus, e passou assim mais ou menos uns 6 meses, aí ela veio procurar até para sair da igreja, e aí eu falei assim, olha, eu só queria entender uma coisa, você me disse que Deus tinha falado isso, agora você está me dizendo que Deus falou isso, quando é que Deus falou? Ele falou? Se falou, ela falou, não, realmente, pastor, eu estou confusa, eu não sei mais se Deus falou, nem quando falou. A gente tem que ter muito zelo, a gente tem que ter muito temor no coração, para olhar para alguém e dizer o quê? Deus me falou. Sabe o que é sábio você dizer? Olha, eu sinto, eu acredito, eu penso que é de Deus. E aí você fala o que você pensa, o que você sentiu, o que você acha. A não ser que você tenha uma convicção absoluta. Deus me falou. Amém, gente? Agora, pastor, e quando eu estou em dúvida? Pastor, e quando eu não estou discernindo claramente? Pastor, e quando eu não tenho tempo para ouvir ou para buscar suficientemente ouvir a voz de Deus? A Bíblia diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Eu estou fazendo, não é se está dando certo. Olha aqui, irmão, tem gente que confunde as coisas. Está dando certo é de Deus, está dando errado não é de Deus. Não existe isso. Tem coisa que é de Deus que dá errado, para você poder vencer a resistência e depois vai dar certo. E tem coisa que está dando certo, que Deus não tem nada a ver com essa história, e lá na frente vai dar errado. O critério é a paz no meu coração
tranquilidade, eu estou sentindo paz, apesar de parecer que não era para eu fazer, tem paz no meu coração, e aí eu sigo isso em nome de Jesus. Então eu estou no meio da crise, e quando a gente está no meio da crise, é difícil ouvir Deus. Quando eu estou no meio da crise, é difícil parar. Quando eu estou no meio da crise, a minha tendência é me agitar, a minha tendência é ficar no ativismo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, se você quer ter sucesso, se você quer resolver o problema, se você quer sair logo da crise, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender, é parar e ouvir alguma coisa de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: ouça Deus. Você pode ouvir o conselho das pessoas, mas você tem que ouvir a Deus. Quando a gente ouve demais as pessoas, muito demais as pessoas, a gente tem problema. Por exemplo, quando eu namorava a pastora Maíla, para alguém pensar assim, tem coisa que é o problema de hoje. Não, não é não. Infelizmente, tem gente que não presta em todo lugar, inclusive na igreja. Tem gente que é má influência em todo lugar, inclusive na igreja. Tem gente que é má amizade, má companhia em todo lugar, inclusive na igreja. Você sabe o que os jovens, muitos jovens da minha igreja, me aconselhavam quando eu namorava a pastora Maíla? Dizia assim: e aí, já passou a mão? E aí, já deu uns amassos, já deu umas encostadas nela? E eu, vindo do mundo, falei: rapaz, eu quero ser crente. Não, larga de ser otário, rapaz. Se você não fizer, outro vai fazer. Mulher gosta disso. Olha o conselho. Olha o conselho. Mas o que eu estava ouvindo de Deus? Eu estava ouvindo assim: tenha um namoro santo. Mas aí eu ouvia meia dúzia de gente namorando, que era mais antigo que eu na igreja, que tinha mais tempo, dizendo o que para mim? Não, conversa, rapaz, larga de ser bobo. Larga de ser radical. Sabe o que eu ouvi muito na minha vida? Que eu era radical. Mas eu não quero saber se as pessoas me acham radical, eu quero saber o que Deus acha. Aí eles diziam que eu era radical, eles diziam que eu era louco, eles diziam que eu era puxa-saco, eles diziam que eu era trouxa por querer ter um namoro santo. E quando eu comecei a dizimar e ofertar, até minha mãe, até minha sogra, até todo mundo disse assim: você é um irresponsável. Como é que você vai dar 50% do que você está ganhando, seu irresponsável? Porque eu peguei um acerto de conta e dei 50% ou tudo, nem lembro mais para Deus, no mínimo 50%, dei uma oferta violenta, louca, maluca. Deixa eu te falar uma coisa, eu ouvi as pessoas dizerem uma coisa, eu ouvi a situação dizer uma coisa, eu ouvi a lógica dizer uma coisa, mas eu ouvia Deus dizer outra coisa. O que Deus tem falado para você? O problema é que a gente não quer ouvir a voz de Deus, irmãos. Esses dias, a minha querida filha estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim: eu não quero que minha mãe saiba disso, não, porque se minha mãe souber, ela pode dizer que não é de Deus. Eu falei: então ele tem medo do quê? Da vontade de Deus. Por que a gente não para sinceramente para perguntar: Senhor, o que o Senhor quer? Porque se Ele falar assim para você: entrega. Se Ele falar para você assim: para. Se Ele falar assim para você: muda. Não. Eu não quero isso não. Mas olha, amado, ouvir a Deus é a única solução para o seu problema. Deus virou para ele e disse assim: está todo mundo indo para o Egito, mas você não vá para o Egito. Você vai lá para a terra dos seus inimigos. Você vai lá para Gerar. Que loucura. Cabeça diz: vá com todo mundo. A terra da oportunidade, da prosperidade nesse tempo agora, a terra que tem dinheiro é o Egito. Vai para o Egito. Muda daqui, rapaz. Acompanha a tua nação, teus parentes, teus amigos, teus irmãos, faz uma caravana grande, um pelo menos vai ajudar o outro. Deus vira e diz assim: não, você tem outro lugar para ir, e vai para outro lugar.
Se você não ouvir a voz de Deus, você vai se tornar uma pessoa sem direção, perdida, parecendo uma barata tonta, andando de um lado para o outro e perdendo tempo, e perdendo dinheiro, e perdendo saúde, e perdendo oportunidade. Querido, quero te dar um conselho: para de querer resolver as coisas do seu jeito, para de ter medo da vontade de Deus, para de correr para um lado e para o outro, para e diz assim: Deus, fala comigo. Você pode dizer isso comigo agora? Diga assim: Deus, fala comigo, eu quero te ouvir. E eu vou te obedecer. Amém? Ouça a voz de Deus. Segunda coisa. Isso aqui é muito forte também. No tempo da crise, lá no verso 12, a Bíblia diz assim, que ele semeou naquela terra. O que ele fez no tempo da crise? Semeou. Irmão, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça fazer quando você está em crise financeira? Parar de semear. Isso é o demônio puro te enganando. No tempo da crise, ele semeou. Na hora da crise, é que tem a diferença entre o fiel e o infiel. Entre a fé e a incredulidade. No tempo da crise e no tempo da fome, ele semeou. Você acha que é uma decisão fácil de tomar? Você tem algumas sementes que são a sua comida. Olha aqui para mim. Você tem algumas sementes que são a sua comida, e você pensa assim: rapaz, está em crise, está num tempo de fome, não tem chuva, o negócio está feio, eu ainda vou pegar o pouco que eu tenho, que mal está dando para a gente se alimentar, e vou arriscar, semear, jogar na terra a minha comida, e talvez ela não produzir nada para mim. Quando você tem filho, esposa, funcionário e etc., é uma decisão muito difícil. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se você vai fazer ou não, não tem problema, isso é com você. A pior coisa que você faz na hora da crise é parar de semear. A melhor coisa que você faz no tempo da crise é semear. A pior coisa que você faz no tempo da crise é parar de orar. A pior coisa que você faz na hora da crise é parar de ler a Bíblia. A pior coisa que você faz na hora da crise é parar de estar na casa de Deus. Mas pastor, eu estou em crise, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu estou ferido, eu estou com tanto problema, pastor, eu estou tão cansado. Mas é na hora da crise que você vai ter uma atitude de fé ou de incredulidade. É que você vai ter uma atitude de obediência ou de desobediência. É que você vai poder fazer toda a diferença para você preencher, ministrar agora no presente para preencher o seu futuro. A pior coisa que pode vir na mente de uma pessoa na hora da crise é ela pensar: chega de ficar pensando nos outros, ajudando os outros e fazendo isso, eu tenho que cuidar da minha vida. Essa palavra, ela é antibíblica. Eu vou cuidar da minha vida, é uma palavra fora da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, mas que quem perder a sua vida por causa de Jesus vai achá-la. Então a pior tolice que você pode ter é essa. Quer saber de uma coisa? Negócio de ficar ajudando gente, cuidando de gente, e fazendo isso e fazendo aquilo, e para de semear na vida dos outros, e para de semear amor, e para de semear o seu tempo para Deus, e para de vir para a igreja, e para a célula, e para de ajudar, e aí você começa a dizer: porque eu preciso pensar em mim, eu preciso cuidar, eu preciso ter tempo, eu preciso trabalhar, e quando você começa a correr atrás da sua vida,
vida, você começou a perder a sua vida. Mas quando você começar a deixar a sua vida ser gasta por Jesus, você começou a achar a sua vida, e Deus com o tempo vai te mostrar que Ele sempre tem razão. Sabe qual é a pior coisa que você pode fazer na hora da crise? Parar de dizimar, de ofertar e de dar sua primícia. A pior coisa. Você está em crise? Estou. Parou de dizimar? Porque está em crise? Parei. Aí você abriu a porta para Satanás entrar. Para a maldição entrar. Está em crise? Estou. É a hora que você deveria dar as maiores ofertas da sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque se o que eu tenho comigo, olha aqui para mim e ouça isso. Se o que eu tenho comigo não é o que eu preciso, então não é colheita, é o quê? Semente. O que eu tenho aqui comigo, pastor, não é suficiente para mim, então isso não é colheita, isso é semente. Foi nessa situação que eu fiz isso. Foi quando eu tinha uma promessa de emprego, eu tinha uma promessa de salário, eu tinha uma promessa disso, daquilo, eu ia casar, e eu só tinha o fogão e a cama, a geladeira e a cama, e aí 40 dias para o meu casamento, e eu sou mandado embora, e não tinha mais nada para comprar, não tinha nada na minha casa. O que eu fiz? Medida radical. Peguei o acerto de conta todinho, paguei as dívidas, que dava, vamos dizer, 20% do valor, e peguei os 80%, levei no altar e disse assim: Deus, não tem banco, não tem investimento, não tem ninguém que possa fazer por mim o que eu preciso, só o Senhor. Então, bem no meio da crise, a melhor coisa que eu posso fazer é uma loucura. E foi nesse dia que eu fui chamado de louco e de irresponsável. E eu semeei tudo, e eu entrei dentro da casa que eu ia morar 3 dias trancado, sem comer, só bebendo água, jejuando, e profetizava assim, ó: eu vejo pela fé o Sofá aqui em nome de Jesus. Sofá, eu não sei onde é que você está não, Sofá, mas você pode ouvir a minha voz. Vem para mim, Sofá, em nome de Jesus. Eu ia lá e falava assim: eu não estou vendo a televisão não, mas ela vai chegar. A televisão vai chegar, o videocassete Toshiba 4 cabeças vai chegar. Eu não queria Toshiba 2 cabeças, eu queria 4. E eu profetizava: eu vou ter uma mesinha. E eu entrava e dizia: vai ter fogão, e vai ter isso. Eu fiquei 3 dias, eu trancado na casa, só bebendo água. E eu orava, não tinha nada, não tinha nem onde sentar, nem nada. Eu acho que eu deitava no colchão. E eu levantava e eu profetizava. Profetizava a minha sala, profetizava o meu quarto, profetizava a minha cozinha. E eu dizia: do norte, do sul, do leste, do oeste, ouve a minha voz e vem. Eu não fui chorar para minha mãe, eu não fui chorar para meu pai, que era inspetor do Banco Central. Eu não fui chorar para minha avó, não fui chorar para meu avô, que era fazendeiro rico. Eu fui falar com Deus. Eu fui ouvir a voz de Deus, fui pedir perdão a Deus pelo que eu tinha feito de errado, dado brecha, por colocar minha confiança no homem. Peguei toda a minha oferta na hora da crise, todo o meu dinheiro, no lugar de pensar: é crise, vou guardar, vou segurar. Eu pensei: só Deus pode fazer um milagre. Semeei. Na hora da crise, meu irmão, você tem que fazer o quê? Semear. Fala para quem está do seu lado: na hora da crise, é a hora da semeadura, rapaz, moça de Deus. Não adianta você querer viver as coisas de Deus do seu jeito. Existe um jeito de viver as coisas de Deus, está aqui, ó. Você não vai viver sobrenatural nem milagre do seu jeito, você vai viver do jeito de Deus. A Bíblia diz que aquele que é inconstante nos seus caminhos não vai receber nada de Deus. Uma hora quer Deus, uma hora não quer. Uma hora quer fazer coisa para Deus, uma hora não quer fazer nada para Deus. Uma hora está em santidade, uma hora está na carne. Fica uma onda para lá e para cá. Não vai receber nada. Tem um jeito de fazer. Tem um jeito de fazer. Eu estou fazendo, está funcionando, irmão. Estou fazendo com a minha esposa, com o meu casamento, está funcionando. Estou fazendo na criação dos meus filhos, está funcionando. A psicologia e alguns que nem estudam, nem sabem de nada, fruto da cabeça deles, diz que não pode bater em criança, que não pode dar uma chinelada na bunda do menino. A Bíblia diz que é para fazer isso. Eu vou fazer o que psicólogo diz que mané, que nem estudou, está falando? Eu vou fazer o que a Bíblia, e aí funciona. Está funcionando. Está funcionando. Contra a psicologia, contra os mané.
Esses dias eu conversei com uma pastora, porque ela apanhou de maneira... Existe um jeito, lógico, de disciplinar. Mas porque ela apanhou de uma maneira desequilibrada, foi espancada, ela entrou no casamento dizendo, eu falei, querida, mas isso a gente lanchando. Aí eu li o texto com ela. Aí ela leu, eu falei, mas e isso aqui que a Bíblia diz? Mas e isso, assim, a Bíblia ensina isso. Aí ela pegou e falou assim, pastor, mas eu vou fazer, em outras palavras, do meu jeito. Enquanto você fizer do seu jeito, o resultado vai ser esse que você está tendo aí. Quando você começar a fazer do jeito de Deus, você vai começar a viver mais e experimentar milagre. O tempo da crise é tempo de semear. É tempo de honra, é tempo de fidelidade, é tempo de obediência, porque isso vai atrair o sobrenatural de Deus. Amém? O que aconteceu? Terminei os 3 dias de jejum, a minha esposa não podia fazer isso, porque o pai e a mãe não deixavam. Aí ela pegou e ela passava o dia ou a tarde? Um período, tipo à tarde, ela fez 3 dias também. Ela entrava, aí quando os 3 dias eu terminei e saí, ela 3 dias ia à parte da tarde e ministrava na casa. A pastora Maírla, a gente já se completa, porque as orações da pastora Maírla é... Deus, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Aí manifesta um demônio, ele, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Aí vamos fazer uma oração de guerra, Moela, Satanás, você perdeu, Jesus, eu te adoro, eu te adoro, eu te amo. O negócio dele é adorar a Deus, é chorar, é ir para o céu, a pastora vive no céu. Meu negócio é o seguinte, Senhor, muito obrigado, o Senhor é maravilhoso, eu te amo, o Senhor é tremendo. Agora, Satanás, eu quero falar com você, miserável. E aí, e Senhor, eu profetizo isso, declaro isso. Mas de vez em quando faz, meu amado, e Senhor, isso. Então a gente se completa. Eu não sei o que ela fez nas tardes lá, eu ficava profetizando. Vale de ossos secos, vale de ossos secos. Irmão, e Deus fez um milagre. Eu não pedi para ninguém, não chorei para ninguém. Esse tipo de missionário, de pessoa que fica no púlpito chorando miséria. Eu gostei do pastor que veio aqui da África domingo passado, porque ele falou, quer me ajudar? Faça inglês. E não ficou, pois é, porque lá é uma desgraceira. Quando chega pastor novo aqui na igreja, eu falo, não chora miséria, chora para mim. Não chora para irmão da igreja, pois é, coitado de mim. Tem uns crentes que são espertos, missionários espertos. Pois é, rapaz. Meu carro está com pneu tão assim, estou com medo de morrer. Para ver se alguém dá o pneu para ele. Ele está recebendo de Deus alguma coisa? Está nada, está pedindo. Ficamos calados, eu e minha esposa. O que aconteceu? Meu avô ouviu dizer que eu ia casar, porque nem convidado para o casamento ele não foi, porque estava brigado com a minha mãe. Aí ligou, achou meu telefone, não sei como, tinha 20 anos que eu não falava com meu avô, 15 anos que eu não falava com meu avô, porque ele brigou lá com a minha mãe quando eu era neném, e não se resolveram nunca mais. Aí me ligou, fiquei sabendo que você vai casar, eu falei, quem é? É seu avô, grosso! Ô, jumento! E aí eu falei, vou casar, avô. Nem sabia se era avô de verdade ou não, se era trote ou não era. Aí ele falou, rapaz, um homem não pode casar sem um micro-ondas, um homem não pode... Começou a falar do que o homem não podia casar, pegou a minha conta e depositou um dinheiro que deu para comprar tudo que ele falou e mais um tanto. Aí veio fogão que eu ganhei, veio geladeira, a geladeira a gente ganhou forninho, ganhou liquidificador, ganhou tanquinho, ganhou o Toshiba 4 cabeças, ganhou a televisão, ganhou o tapete, ganhou a mesa, ganhou tudo. O pastor ia mudar de Brasília, tinha comprado um armário de cozinha, tinha um mês, leva esse armário para você, sair ganhando coisa, sabe por quê, meu irmão? Porque tempo de crise é tempo de você mostrar para você mesmo, para o diabo, para as pessoas e para Deus que você confia nele. E aí é tempo de ouvir Deus e é tempo de semear. Porque se na hora da crise você recolhe a semente, você continua num processo de crise. Porque na hora que você podia plantar ou deveria plantar, você não plantou. E aí fica, sabe o que eu ouço das pessoas o resto da vida? Quando eu melhorar, pastor, eu vou fazer. Não, querido, com Deus, faça para depois melhorar. Quando Deus me tirar da dívida, eu vou ser fiel. Vai nada, vai fazer outras dívidas.
Seja fiel agora, e Deus vai te abençoar com prosperidade e honra. Terceira coisa, verso 18. Ele cresceu demais, porque ele semeou, e a Bíblia diz que Deus deu uma colheita abundante para ele. Aí, a Bíblia diz que ele foi mandado embora. Sai da nossa terra, está crescendo muito, os caras ficaram com medo dele, né? Porque a prosperidade, o pastor Arão ensinou aqui para a gente, ela atrai muita coisa boa, mas a prosperidade, infelizmente, também atrai inveja. E o texto diz isso, eles tiveram inveja da prosperidade. As pessoas, irmãos, infelizmente, quando elas não são espirituais, elas têm inveja quando você é abençoado. Você começa a ser abençoado, você começa a prosperar, Deus começa a te honrar, e as pessoas, no lugar de ficarem felizes com você, elas começam a ter inveja. Que coisa horrível, né? Teve uma época que eu comecei a pregar, a viajar, aí teve uns irmãos aqui da igreja que começaram, porque o pastor não é mais o mesmo. Claro que eu não sou mais o mesmo, meu irmão. Estou mais velho, estou mais gordo. Tudo muda. Você mudou ou não? Cabelo muda. Tudo muda. Se a gente ficar olhando, a gente fica desesperado. Nenê. Aí veio um falar comigo. Você não tem mais tempo? Eu falei, amigão, deixa eu te falar uma coisa. Você imagina se você é chamado para assumir um cargo ao lado da Dilma, o que vai acontecer com você? O seu tempo vai diminuir, as suas roupas vão mudar, seu lugar de comer, seu carro vai mudar. E se eu sou seu amigo, eu vou ficar o quê? Triste ou alegre? A não ser que haja inveja, porque o amigo vai dizer, rapaz, você está bem demais, camarada, que coisa boa! Deus está te abençoando, Deus está te honrando, Deus está te prosperando. Quanto tempo a gente ficou à toa aí, se curtindo, mas aí não, o cara quer você, sabe como? Na mesma vidinha de sempre, e ele dizendo assim, mas pelo menos ele tem tempo para mim. Já pensou, o Cássio começa a bombar o Delta Fox, e convite, e pregar, e ministrar, e viajar, e aí no lugar de eu dizer assim, Cássio, mas você, hein, nunca mais foi para academia comigo, nunca mais, Cássio, para academia aqui do Panicete. Nunca mais, Cássio, vi você no Ninho Vermelho. Agora você quer andar de Corolla. Cássio, você não tem tempo mais para a sua igreja. O que nós vamos ficar se o Cássio acontecer isso com o Cássio? Gente, a hora do Cássio chegou, gente. Bombou. Olha o Cássio na televisão. Olha o Cássio bombando, crescendo, prosperando. Os amigos vão ficar felizes. Agora, a pessoa, no lugar de ficar feliz com a vitória do outro, com o sucesso do outro, com a bênção do outro, fica o quê? Chateado, com inveja. Olha para o seu irmão e diga assim para ele. Diga assim para ele. O momento de algumas pessoas já chegou. Fique feliz por elas. E agora diga assim para ela, e o seu momento, eu profetizo, vai chegar também. Quem recebe isso aí, diga glória a Deus. Diga isso comigo, o meu momento vai chegar também. Mas enquanto não chega, eu vou respeitar o momento do outro, e mais do que isso, eu vou ficar feliz com o momento do outro. Amém, querido? Aí sabe o que aconteceu? Botaram ele para correr por causa da inveja. E o que ele fez? Ele foi cavar e descavar poços. Aí a Bíblia diz que ele pegou, já foi mandado embora, saiu da terra dele, foi para uma terra, chegou nessa terra, cresceu, prosperou, sai daqui, com inveja. Aí ele sai, aí ele vai e começa a trabalhar e cava um poço. O que aconteceu quando ele cavou esse poço? O povo que mandou ele embora veio e disse assim, esse poço aí é nosso, e quis arrumar confusão. O que ele fez? Tá bom. Cavou outro poço. O que aconteceu? Confusão de novo. Gente, se o crente é carnal, ele briga. Se ele é muito carnal, ele já briga no primeiro poço.
Vocês me mandaram embora, agora quer pegar o meu poço, que era do meu pai, que eu estou desentulhando? Pega, pode pegar aí os 32, traz aqui para mim. Eu sou crente, mas não sou besta, não. Ó. Quem trabalhou fui eu. O direito é meu. Ih. Cadê a mansidão? Abrir mão do seu direito por amor a Jesus. Aí, é seu poço? É. A gente vai brigar? Vai. Vamos não. Vou brigar não. Então toma o seu poço. Abre o segundo poço. Pastor, eu não sou muito carnal não, mas também não dá. Segundo poço, aí que é briga. Eles estão querendo confusão. Pastor, eles estão de marcação comigo, pastor. Pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu vou quebrar aquela empresa. Pastor, me segura. Cavou o segundo poço. O que aconteceu? Vão brigar? Toma o poço. Deus, não é esse poço meu, não? Não. Também não é esse, não? Não. Então vou cavar o terceiro poço. Deixa eu te falar, na hora da crise, tem duas coisinhas que você não pode parar de fazer: trabalhar e perseverar. Ele recebeu uma palavra de Deus, ele não ficou parado. Deus falou com ele e ele agiu. É uma mania dos crentes ouvir Deus e parar e ficar esperando o pão cair do céu. Deixa eu te falar uma coisa. Deus disse para você que vai te abençoar? Vou. Olha o que Deus diz: eu vou abençoar o trabalho das tuas mãos. Então, pega a tua mão e põe para trabalhar. Trabalhe, vamos cavar poço. Deus, você vai me abençoar? Vou. Então deita aí, gente. Qualquer hora vai explodir água aí em cima de nós. Não! Vai lá e cava o poço. Cavei, pastor, e não deu certo. Cava de novo. Cavei e não deu certo. Cava de novo. Você, se quiser ter sucesso na vida, você tem que entender e aprender. Vai ter que aprender o caminho da perseverança. Vamos começar, amor, um trabalho de discipulado, meu amor, vamos? Chama uma equipe, não deu certo, não. Chama outra, não deu certo, não. Chama outra, não deu certo, não. Chama outra, uma hora dá certo. Vamos começar uma célula, a gente aqui, vamos. Não deu certo essa célula, não, não. Então vamos cavar outro poço e abrir outra célula. E nós não vamos parar, não. Por que nós vamos parar? Porque para ter sucesso, você vai ter que aprender a perseverar. Diga assim comigo: não há nada impossível. Só há pessoas que desistem. Desistiu, perdeu. Não desista. Não desista. É para fazer o quê? Não desista, não desista. Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você precisa perseverar. Morra tentando, mas não pare de tentar. Se você tiver isso na sua alma, eu tenho isso na minha alma. Eu vou fazer. E vou fazer, e se começar a cansar, vou fazer, e vou fazer, e vou fazer. Não pare de tentar. Eu vou morrer tentando, mas eu não vou parar. Acabou. Eu vou por aqui, vou por ali, mas eu não vou desistir. Trabalhe e persevere. A crise, o problema, quer fazer, sabe o que com você? Desiste. O que acontece com, às vezes, um pastor que passa uma crise? Não vou mexer mais com a igreja, não. Não quero ser mais pastor, não vou mexer com gente mais, não. O que acontece com o líder de célula que tem uma dificuldade? Ele tem um trauma, e aí o que ele pensa? Que o caminho é parar, abandonar, desistir. O que acontece com quem, às vezes, tem um discipulador, está debaixo de uma cobertura, tem algum problema com aquela pessoa, a vontade é dele? Mas você não pode desistir, porque o segredo da vitória e para sair da crise é perseverar. Abre um poço, abre 10, até que um dia vai acontecer o que aconteceu com ele. Opa! Deus alargou o nosso espaço e chegou o tempo da nossa prosperidade.
Agora ninguém mexeu comigo, esse poço é meu, está dando água, e a Bíblia diz que Deus prosperou muito ele. Em último lugar, no tempo da crise, ore. A Bíblia diz que ele levantou um altar. Ele invocou o nome de Deus. Sabe o que a gente tem que fazer na hora da crise, irmãos? Ter e ser um altar para Deus. A hora da crise é tempo de orar. Aliás, orar a gente tem que orar todo tempo. Inclusive, quem ora mais tem menos crise. Porque antes da crise vir já está preparado, já está pronto, já está orando, já está quebrando. Mas a oração, ela funciona na hora da crise. Ele levantou um altar. O que ele fez? Primeira coisa. O que você tem que fazer na hora da crise? Ouça a voz de Deus. Segunda coisa, semeie. Terceira coisa, trabalhe e persevere. E quarta coisa, levante um altar, ore. O que aconteceu com ele? Nem viu a crise passar. Prosperou, foi protegido, porque ele ficou com medo de matarem a mulher dele, de matarem ele por causa da mulher, fingiu que era irmã, até mentiu, aí depois descobriram que não era, o rei deu uma palavra, disse assim, olha, se alguém tocar nesse homem, se alguém tocar na esposa dele, se alguém tocar nos filhos dele, vai morrer a família toda. Olha só, quando você está no centro da vontade de Deus, você está protegido. Irmãos, eu não tenho medo de Satanás, por quê? Porque eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus, e o maligno não pode nos tocar. Acabou. Não toca nele, não encosta a mão nele, foi a ordem. Ele foi protegido, abençoado, passou a crise, recebeu promessas, viveu várias promessas, andou com Deus, ouviu Deus, viveu uma vida abençoada e vitoriosa. Então olha aqui para mim, se você está vivendo um tempo de crise, ou se você vier algum dia ver um tempo de crise, não faça as coisas do seu jeito, faça as coisas do jeito de Deus. E vai ter diferença na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Qual é a lógica de Deus e qual é a lógica de Satanás? A lógica de Satanás é fazer com que o tempo de crise seja um tempo onde eu faça coisas erradas. Por quê? Porque eu estarei fazendo uma nova semeadura para no futuro ter crise de novo. A lógica de Deus é: no tempo de crise, eu faço a coisa certa para que quando a crise acabar, eu tenha feito uma semeadura para não ter mais que passar por uma situação de crise. O que você está vivendo hoje não é fruto do que você fez hoje, é fruto do que você fez ontem. O que você está fazendo durante a crise determina o que você vai viver, não hoje, mas amanhã. Se você faz a coisa na lógica, se você faz a coisa no sentimento, se você faz a coisa na carne, se você faz a coisa no maligno, você vai estar durante a crise plantando mais crise. No momento difícil, orando menos ou não orando. No momento difícil, não semeando, não sendo fiel no dízimo, na oferta, na primícia. No momento difícil, não indo à igreja. No momento difícil, não ajudando as pessoas. Que semeadura é essa? É ruim. E ela não é para esse tempo, ela é para o próximo tempo que você vai viver. Você tem que quebrar esse ciclo maldito na sua vida. E o jeito de quebrar um ciclo maldito é, no tempo de uma colheita ruim, num tempo difícil, eu vou fazer
aquilo que é certo, porque eu vou plantar no momento da crise para colher amanhã. Na época da fome, na época de uma crise nacional, ele ouviu a voz de Deus. Deus está falando com você hoje à noite. Deus falou com você hoje à noite. No tempo da crise, ele semeou. Enquanto muitos reteram a semente, enquanto muitos se justificaram, como que eu vou fazer? Ele plantou, ele semeou na época da crise. E a Bíblia diz que Deus o honrou e o abençoou tremendamente. E o prosperou, e ele continuou trabalhando, e ele perseverou, e ele levantou um altar. E como ele foi abençoado. Você pode continuar fazendo do jeito que você vem fazendo. Você pode continuar cedendo a sua alma. Você pode continuar cedendo ao desânimo, ao cansaço. Você pode continuar justificando as suas atitudes e sentimentos. Ou você pode hoje decidir que você vai, em tempos de crise, ouvir a Deus, obedecer a Deus, semear, trabalhar, perseverar, levantar um altar de fidelidade, de honra e de santidade e experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero que você ore, querido. Eu quero que você ofereça uma resposta para Deus. Ai, pastor, mas orar, eu estou em crise. Ore em crise. Arranca a força do fundo dessa alma sua aí e fala alguma coisa para Deus. Começa um jejum amanhã. Faz um projeto de oferta, semeadura. Não desista da sua célula. Não desista do discipulado da igreja de Deus. Tenha um altar. Ore.